Bom dia, pessoal. Olha, o nosso conteúdo de geografia, eu dividi ele em duas partes, o capítulo 12 e o capítulo 13. O capítulo 12, ele trata sobre a cobertura verde do planeta. No caso, as nossas florestas. As florestas do planeta Terra, né? Das terras emersas, porque não são especificadas as florestas oceânicas. Aqui você tem um mapa com as principais florestas em todo o planeta, cada uma com suas características típicas e com relação à sua localização no mundo. Por exemplo, você vê em destaque na América do Sul a grande floresta tropical, no caso a floresta amazônica. E ao analisar essas imagens, você vê a diversidade vegetal existente no planeta. O primeiro ponto a você analisar todos esses fatores são as palavras em negritos, porque elas destacam o que é a ser estudado. Por exemplo, a cobertura verde do planeta. Olha uma palavra em negrito, eu sempre utilizo essa metodologia. As imagens no livro, ela vem para você fixar esse conteúdo, ou seja, visualmente em sua mente. Observe que se trata de um mapa, uma parte do Atlas, que trata sobre vegetação. Esse mapa mundi aqui. Só que as palavras em destaque, para você melhor estudar, fica em equilíbrio com relação ao conteúdo. Por exemplo, se eu estou tratando de vegetação, olha o que aqui tem: ecologia. Se eu estou tratando de vegetação, tem biomas. E vamos ver o que é isso? O equilíbrio ecológico. Imagina você em uma determinada localidade e se tire toda a cobertura vegetal. Vai provocar um desequilíbrio. Todos os insetos que estão ali, se não morreu com essa ação, eles vão migrar para outros lugares, principalmente para a nossa casa. Vamos supor que tenha uma certa, quantidade de floresta ao derredor do teu município. E ao retirar toda a cobertura dali, vai sair daquela floresta cobras, vai sair dali os insetos que vão entrar em revoada para as lavouras, vai criar um desequilíbrio ambiental. Isso em uma pequena parte. Imagina no planeta inteiro a devastação que vem ocorrendo ao longo dos anos. Olha, deixa eu te passar uma informação interessante. Nos últimos 200 anos, o planeta foi destruído mais que toda a história da humanidade. E isso graças à Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela provocou desenvolvimento no mundo, mas ela também provocou degradações fortíssimas. Para você ter uma noção, esse livro que está aqui, veio oriundo de madeira, O tripé que está aqui, de madeira. Esse pauzinho aqui que eu dou aula, de madeira também. Se essa madeira ela não foi retirada sustentavelmente, então já se tem um prejuízo com relação a essa cobertura verde. O que é desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é quando eu retiro algo da natureza e reponho, ou quando não agrido tanto diretamente. Por exemplo, ao retirar uma árvore para ser utilizada para fazer o carvão vegetal, para utilizar para a cobertura de uma casa, fazer uma mesa, é necessário que eu reponha aquela árvore. É necessário que tipo de árvore eu esteja tirando e faça uma análise a respeito dela. Por exemplo, uma embaúba, se você acessar aí na internet, ela é alimento do bicho preguiça. Ele dura semanas para chegar à sua copa. Imagina você tira todas as embaúbas. O bicho preguiça vai morrer, porque ele não vai ter comida com facilidade e acesso fácil na mata. É interessante quando você faz esse processo de análise que, ao mexer no solo, a primeira parte a sofrer é a cobertura vegetal. Não é interessante você observar o derredor de sua casa, mesa, a cobertura, as folhas do seu livro, tudo isso estão relacionados à existência dos vegetais. No caso, a extração de madeira faz com que a gente tenha certa comodidade às portas da nossa casa. Mas se esse desenvolvimento todo não trouxe sustentabilidade, então o planeta ele sofre gradativamente. Então,
O equilíbrio ecológico é interessante para se ter uma harmonia entre os seres da natureza, do nosso meio ambiente, né, e a gente mesmo. Com relação à destruição do planeta, é inevitável, porque quanto mais se tem tecnologia, quanto mais se tem esses avanços industriais, não se tem, em grande maioria, uma preocupação com o equilíbrio, com os biomas. Aí você me pergunta, e o que são biomas? São formações, ou seja, são formados a partir de um conjunto de ecossistemas, semelhantes localizados numa mesma região. Vou dar um exemplo para você. A região da América Latina, aqui ó, América Latina, que ela estende-se do México abaixo. Quais são os biomas aqui existentes? Floresta tropical amazônica, floresta tropical da Mata Atlântica. Isso aqui é um bioma, né? É um ecossistema. Olha outro ecossistema interessante, a Caatinga. A Caatinga, ela é exclusivamente do Brasil. Aquele ecossistema não existe em nenhum lugar do mundo. O resto de Mata Atlântica, que tem nossa região, ela se estende em boa parte do Nordeste do Brasil até regiões fronteiriças, ali com o Paraguai, com a Argentina. E é interessante você analisar que esses biomas, eles são importantíssimos, né, com relação às vidas ali existentes. É destacado na próxima página, tá vendo? Florestas tropicais e equatoriais. Por que recebem esses nomes? Porque elas estão entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Tá vendo? Trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. E estão na linha do Equador. Por isso que elas são chamadas de florestas equatoriais. A maior floresta equatorial do mundo é a floresta amazônica. Ela não só é brasileira. Você está vendo aqui, né, que a floresta amazônica, grande parte do seu ecossistema está dentro do Brasil, né? A grande maioria dela, mas se estende pela Bolívia, pelo Peru, pelo Equador, pela Colômbia, se estende pela Venezuela, a Guiana, a Guiana Francesa, o Suriname, e vai até para as partes da Costa Rica, Nicarágua e o Panamá. Então, é uma floresta gigante que é tido aí como o pulmão do mundo. E com relação a essa biodiversidade aqui existente, também é a maior do mundo. Deixa eu passar uma informação para vocês. Nessa floresta está o maior rio em extensão territorial e em volume de água do planeta, que é o rio Amazonas. Ele não é totalmente brasileiro. Ele se forma no Brasil, quando se junta o Rio Negro e o Rio Solimões. E o rio Amazonas, ele nasce no Peru. Ele se estende, né, em uma grande distância e suas águas chegam até a 200 quilômetros doce, oceano adentro. Para você analisar a potência da floresta, e esse rio, ele é formado principalmente pela floresta amazônica, porque ela chove para cima, a floresta evapora. E aqui existe uma barreira chamada de Cordilheira dos Andes. Os ventos que vêm do Oceano Atlântico fazem com que, nas encostas, essas chuvas elas retornem em forma de rio. E é interessante a importância da floresta. E por incrível que pareça, na leitura que você vai decorrendo, você analisa que essa floresta tem a maior biodiversidade da Terra. O Brasil tem 12% da água disponível do planeta, que uma boa parte das águas doces, né, do planeta estão em calotas polares, estão congeladas. Mas 12% está no Brasil. O Brasil é o país da maior biodiversidade da Terra. O maior número de aves existentes é no Brasil. O maior número de animais, de plantas, é no Brasil. Por quê? Ele tem em sua abrangência a grande floresta equatorial amazônica. E a gente também tem restos da Mata Atlântica, muito rico em biodiversidade. Ao conteúdo de estudo seu serão os biomas e as constituições existentes neles. Observe só, as florestas de coníferas. Existe uma diferença com relação ao tipo de vegetação com o ambiente. Por exemplo, está vendo aqui em forma de cone? Imagina aqui na nossa região essas árvores. Resiste bem. Agora imagina você, a floresta amazônica aqui. A primeira nevasca que desce derrubava todas as árvores, que ela não aguentava o peso. E os cones,
é uma estrutura, né, da evolução para que aquela espécie ali se adapte bem naquela região. Porque a neve vai pegar e vai escorrer e não vai derrubar a árvore com tanta facilidade. Deu para você analisar isso? Então, o tipo de localização com relação ao tipo de clima indica também o tipo de vegetação. As coníferas são interessantes nessa região porque são regiões de nevascas, temperaturas, né, baixíssimas, e a planta é resistente, que resiste a baixas temperaturas. E há uma diferença com relação a essa vegetação. Não só essa, como todas as outras do mundo. Então, as vegetações se adaptam ao ambiente e se adaptam ao clima. Veja só, vamos salvar as florestas do Brasil. Aí todo mundo faz campanha para salvar florestas no Brasil. É interessante, não é isso? O aquecimento global aí à porta. As bolas de calor nos grandes centros urbanos, mas poucas pessoas plantam árvores. Imagine 8 bilhões de pessoas existentes no planeta. Se cada um plantasse uma árvore, seria 8 bilhões de árvores a mais no planeta. É uma consciência ecológica a ser analisada nisso aqui. Então, pessoal, ao analisar esses biomas, você vai identificar as características de cada floresta dessa. Não é isso? Por exemplo, a floresta equatorial amazônica, a floresta amazônica, ela tem uma grande possibilidade, ou seja, de produção de chuvas. É muito úmida e também é muito quente. Na região da Amazônia, se você observar a Maju Coutinho, quando estava lá, o apresentador de clima e tempo, você vai ver que todos os dias chove onde está a região amazônica. Não é interessante isso? E se você fizer uma experiência, tiver um pezinho de planta aí na sua casa, para não matá-lo, viu? Você veste ele numa bolsinha transparente, uma bolsa dessa plástica. Você vai ver que em meia hora ela está toda suada. Porque a planta, ela evapora. Ela puxa a água do subsolo e libera ela na atmosfera. Por isso que são importantes essas florestas. Observe aqui a outra, a tundra. É uma vegetação rasteira, quase não se tem árvores. E elas estão mais centralizadas nos polos, né? Próximas ao Polo Norte. Porque muito frio, baixa temperatura, a tundra não consegue desenvolver árvores. É aquela vegetação rasteira. Dessa vegetação aqui, como está no período de Natal, a rena, que é da família da lhama, se beneficia. Só em determinado período do ano, porque isso aqui congela. O solo pode estar congelado. Então, a tundra tem origem, né, nas florestas onde estão a Finlândia, você observa aqui o norte da Rússia, o Canadá, a Groenlândia. Existem também outras florestas espalhadas no mundo, são as chamadas florestas temperadas, porque elas estão fora das áreas tropicais. Observe bem que nessas aulas sempre vem com mapas. Ô pessoal, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quais são os continentes? América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Quais são os oceanos? Pacífico, que o planeta não é um globo, Pacífico, Índico, Atlântico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico. Então, de acordo com a posição do planeta, tem um tipo de vegetação diferente. Já deu para você observar com relação a isso. O que você vai estudar? Quais são as características da floresta amazônica? Quais são as características da floresta, que no caso é tropical? Quais são as características da tundra? Quais são as características das florestas de coníferas? Não é isso? Observe só que as florestas temperadas, elas estão em áreas amenas, em que se tem as 4 estações do ano. As formações arbustivas e herbáceas, né? Aí a gente tem as estepes e as savanas. Dentre as savanas, né, que são vegetações espaçosas, com árvores de aqui, outra, acolá, como diz assim o matuto, árvores de troncos retorcidos ou matas mesmo fechadas, com características diversas. Tem destaque no Brasil
o cerrado. O cerrado é a savana brasileira. Existem também savanas no continente africano. E o que tem de curioso? São florestas tropicais? Sim, porque elas estão entre os trópicos. Existem florestas tropicais diferentes? Sim. Por exemplo, a caatinga é tropical. A savana é tropical. A floresta amazônica é tropical. Porque elas estão entre os trópicos. E essas florestas são o quê? São chamados de biomas com ecossistemas diferentes. E a nossa identificação parte de um pressuposto que a gente já tem entendimento. Por exemplo, nas florestas de savana tropical do Brasil é diferente das florestas de savana da África com relação ao ecossistema. Aqui tem leões? Não. Aqui tem girafas? Não. Aqui tem zebras? Não. Por exemplo, aqui tem espécies que não existem aqui, mas existem vegetações com características diferentes. E também existem vegetações com características semelhantes. O que eu vou analisar em relação a cada uma são as características especiais e particulares de cada bioma desse. Deu para você entender isso? E sempre analisando no mapa. O mapa faz o processo de identificação. As florestas, existentes no planeta, elas são importantes de serem analisadas de uma ótica. Por exemplo, observa só aqui o capim. Esse capim é denominado de luca. Esse capim é muito encontrado na savana. No Brasil também tem o capim dourado, na savana do Cerrado. Ele serve para camuflar animais, como onça, como tigres, como leões, como as onças aqui no Brasil, como guepardos e entre outros. Nessa imagem aqui está um grupo de leões camuflado, ou se ele abaixar você não consegue identificar na savana. Então, os animais têm uma relação ecológica interessante com relação ao meio ambiente. Eles vão se adaptando e desenvolvendo características comuns àquele lugar. O nome desse equilíbrio é equilíbrio ecológico de sustentação. Se o animal ele não desenvolver essas características, interessante para a sua sobrevivência, para a sua defesa, para a sua perspicácia de caça e assim por diante, esse ambiente vai sofrer um desequilíbrio, porque a natureza ela se incumbe de evoluir, de desenvolver ao longo dos milhares de anos metodologias, ou seja, técnicas naturais para que os seres se adaptem bem. Por exemplo, por que árvores de troncos retorcidos? Diferente das florestas tropicais. Isso significa resistência. Imagine em campo aberto ventanias gigantes que é dados na savana. Temperaturas baixíssimas ou temperaturas altas, altas durante o período do dia e baixa drasticamente durante o período da noite. Se esses troncos não forem resistentes, a árvore ela passa a sofrer. Então, o mecanismo de característica de cada região ela está relacionada ao clima, ao ambiente ali existente. Não só as espécies vegetais, como as espécies animais. Por exemplo, porque um mandacaru ou um xique-xique não tem folhas. Lembra que eu falei da floresta amazônica? Que ela evapora a água que é sugada do subsolo pelas raízes e chove todo dia. Aqui, essa planta não precisa ter muitas folhas, porque ela vai perder água numa região seca, no semiárido. A caatinga, mata branca, ela perde durante sua parte do ano todas as suas folhas e fica esbranquiçada para resistir às secas prolongadas, devido àquele fenômeno das chuvas orográficas, que chegam em pouca quantidade nessa região sertaneja do nosso país. Então, a caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Esse bioma ele tem características que nenhum outro canto do mundo tem. Mas existe cactos em várias partes do mundo, sim. Mas aqui existem várias espécies que não tem em outros lugares do mundo. Por exemplo, Jurema só existe aqui. Macambira só existe aqui.
Quando você vir analisar essas características de adaptação das plantas, estão relacionados ao clima. Então, você já subentende que clima e vegetação combinam, né? Quando, ao se deparar com a leitura, você já identifica aquilo que nós estudamos em conteúdos anteriores, né? A desertificação, ela pode causar conflitos, porque populações vão precisar de água. Animais vão precisar se deslocar de um canto para outro. E isso gera um desequilíbrio. E com relação ao nosso Nordeste, a gente já viu em aulas anteriores que ele está passando por um processo de desertificação. São consequências antrópicas pelas ações do homem, mas também são consequências existentes, né, do aquecimento global. E com isso, a gente analisa que o homem, ele é um dos responsáveis pela essa transformação. O ser humano versus natureza, uma relação desigual. Nós somos os seres, por isso que se diz desigual, que destruímos o nosso ambiente e destruímos o ambiente dos outros animais. Não é interessante que essas relações elas podem serem desarmônicas? Quando o homem ele destrói sem sustentabilidade, gradativamente e pedatoriamente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a destruição do seu próprio habitat. Começa destruindo o habitat dos animais, depois chega à sua porta. E ao analisar esses fatores, eu vou identificar que essas relações elas não são boas. Por isso que se necessita de uma consciência ecológica, né? Os Estados Unidos e o Canadá também desmatam. A Alemanha desmatou boa parte de suas florestas. A Austrália também. Não é só o privilégio do Brasil não, viu? O Brasil desmata-se muito. As maiores florestas tropicais da Terra estão no Brasil. Na África, muito mais ainda. A Rússia desmata muito. Porque o mundo necessita de combustível. O mundo necessita de utensílios. E muitas dessas árvores viram combustíveis através de carvão em países subdesenvolvidos, como na África e aqui no Brasil. Sua porta, sua mesa, né? Se você analisar algumas cadeiras de sua casa, são produtos de madeira, né? O lápis até que você usa. Mas se esse desenvolvimento não for sustentável, você acaba contribuindo indiretamente com a destruição do planeta. Tem pessoas que compram coisas que já tem um selo. Produto de remanejo, ou seja, de manejo ou de sustentabilidade. Que sabe que houve o que? Ali sabe-se que houve uma questão de posição de sustentabilidade. A minha posição é de sustentabilidade. Por exemplo, eu planto árvores, eu planto mudas, eu faço a doação. Eu zelo pelo ambiente, pelo pouco que me resta. Aí você pergunta, professor, onde é o meu ambiente? O meu ambiente são em todos os lugares. O meu ambiente é o ônibus que você vai para a escola, o meu ambiente é a tua sala, o meu ambiente é o outro lado. E nesse livro existem sugestões que a gente trabalha a consciência ecológica, né? Todo mundo é consciente que desmatar é errado, mas nem todo mundo é sensível. Tem pessoas que vão comprar um caderno desse, sabe que é produzido de madeira, né? Esse é o meu caderno de anotação, que eu anoto aqui tudo de vocês, quando vocês me mandam. Observe que tem algumas informações a respeito dele. Reciclável, tá vendo? Esse tipo de papel foi de área de manejo e ele é produto brasileiro, tá vendo? Esse produto brasileiro aqui foi tirado sustentavelmente. Nem todos são assim. Nem todos são assim. Aí quando você tem isso, e quando compra esse tipo de material, você está contribuindo para que as áreas sustentáveis elas sejam em maior proporção de que áreas predatórias, em que o homem destrói, né, incessantemente. Uma boa parte dessas destruições é para o gado. O gado exige uma grande quantidade de pastagem e se derruba a floresta para o pasto crescer e o gado ali se desenvolver com mais rapidez. Deu para você entender isso? Os biomas, coberturas vegetais e o meio ambiente. A nossa outra segunda etapa de aula será o quê? A hidrografia.
há um casamento entre cobertura vegetal e hidrografia. Vamos ver isso agora na próxima aula.